Boa noite, meninas. Tudo bom com vocês? Que alegria ter vocês aqui, viu? Vocês não sabem o quanto que eu fico alegre, o quanto que eu fiquei surpresa pela proporção que a gente alcançou. E eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, um pouquinho do que fez a minha vida mudar. Eu quero dizer para vocês também o quanto que é difícil para mim estar aqui falando em frente a uma câmera. Eu lutei contra esse meu medo há muito tempo. E eu tenho amigas que foram me impulsionando devagarzinho e eu sempre negando, mas teve uma hora que a coisa transbordou tanto que eu tive que vir para cá, eu tive que mostrar minha cara para poder falar um pouco daquilo que eu aprendi, falar um pouco daquilo que eu acredito e compartilhar, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Muitas de vocês me conhecem, mas pelo que eu vi lá nas caixinhas, a maioria não. E o vídeo de hoje, ele vai ser uma apresentação. Eu quero contar para vocês quem eu sou, qual é o meu propósito aqui e como que a gente vai seguir durante esse tempo do desafio, como vai ser direitinho, eu quero explicar para vocês. Então vamos lá. O meu nome é Nathalie Galvão, eu tenho 32 anos, sou casada há 12 anos e tenho 2 filhos. Hoje eu curso psicanálise. Eu curso no Instituto com base cristã. Para quem conhece psicanálise, sabe que tem algumas coisas que destoam do cristianismo, mas onde eu curso ele tem base cristã. Então a gente pega a base da psicanálise, um pouco de metafísica e coloca uma base bíblica, e aí a gente tem um bom estudo do comportamento humano. Desde sempre eu gostei dessa área de comportamento humano, essa área de estudar a mente humana, mas a vida acabou me levando para fazer formação, graduação em outras áreas. Mas tem uma hora que a gente retorna e não tem jeito, aquilo que está aqui dentro vai pulsando e vai chamando a gente de volta, né? Eu, desde que casei, continuo estudando muito sobre relacionamento. Eu já li vários livros, já comprei alguns cursos. Eu sempre gostei muito de estudar sobre relacionamento. E muitas coisas eu ia aplicando na minha vida. Ia aplicando, ia resolvendo, ia dando certo, a gente ia se ajeitando. E foi muito positivo. Mas eu nunca tinha encontrado um conteúdo como esse que eu encontrei recentemente. Um conteúdo muito completo que veio para completar realmente tudo aquilo que a gente vê na palavra de Deus. E é esse conteúdo que eu quero passar para vocês. Quando eu digo que os conhecimentos que eu tinha antes, de tanto livro que eu já tinha lido, de tanta coisa que eu já tinha visto, não eram suficientes, não eram tão completos, é porque, de certa forma, eles não me atingiam tanto para me tirar do meu lugar e para me elevar. No momento em que encontrei o conhecimento em que me tirou do meu lugar e que me levou a um outro patamar, as coisas realmente começaram a mudar. Eu era daquele tipo e que em algum desentendimento com meu marido, por exemplo, eu me trancava ou eu chorava e de nada resolvia. Aquilo ali você fica trancada por um tempo, mas daqui a pouco a coisa não muda e aí vai sempre continuando. E a gente acha normal, porque o que a gente mais vê por aí são casais se desentendendo. Então, para mim, era só mais um casal, não tinha diferença. E algumas de vocês podem ser assim como eu, que guarda e remoe aquilo e acha que depois resolve. E outras também podem ser daquele tipo explosivas, que não aguenta levar desaforo e acaba causando algo que também não vai resolver, porque nenhuma das duas formas são eficientes. Para que o casal viva em equilíbrio, para que a gente saia daquela estatística de que todo casal briga, porque acontecia comigo, eu não tinha tanto desentendimento assim. Vamos dizer, colocar assim uma média que eu tinha um desentendimento por mês e eu olhava para o lado, tinha casais que tinham desentendimento todo dia, então eu achava que eu estava no lucro. Mas aí, quando você atinge um nível de maturidade, que essa maturidade é trazida muito pelo conhecimento que você tem acesso, a coisa começa a mudar e você vê que tem um mundo totalmente diferente te aguardando. Os conceitos que eu vou trazer para vocês não são nenhuma inovação. É o que tem de mais antigo na Terra, que é aquilo que a gente foi formado para ser.
que são os conceitos de amor. E aí você pode falar, mas o que é que você tem de novidade para falar sobre amor? E assim, para mim foi novidade, então eu acho que vai ser novidade para vocês também, porque é aquele amor de Cristo, é o amor de Jesus mesmo, que a gente ouve muitas vezes na igreja, que a gente lê na Bíblia, mas que a gente não coloca totalmente para dentro dos relacionamentos. E muitas vezes a gente coloca até dentro do relacionamento de pai e mãe, dentro do relacionamento de colega de trabalho, de vizinho, mas aquele amor doado de Jesus, a gente precisa colocar dentro do relacionamento de casal. Na verdade, a forma de amar que a gente vai aplicar nesses dias, que eu tive acesso, que eu tive conhecimento, era voltado para casais em restauração. Eram famílias que estavam separadas e que estavam querendo se reestruturar e usavam essas práticas de amor para essa reestruturação. Mas, quando eu tive conhecimento a todo esse conteúdo, mesmo eu não estando nem perto de uma separação, eu resolvi aplicar. E aí é que mora a mágica. Quando eu comecei a aplicar na minha vida, quando eu comecei a me moldar baseado nessas práticas de amor, começou a ter uma mudança totalmente válida no meu casamento, na minha relação com os meus filhos. E aí é isso que eu quero apresentar para vocês. É esse amor na prática, um amor doado, verdadeiro na prática. A gente não vai ter como aqui nesses dias tratar de todos os assuntos. É muita coisa, envolve estudo de temperamentos, camadas da personalidade, linguagens de amor, comunicação feminina, é muita coisa. Aqui agora não vai ser o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer um desafio prático. Mas o mais simples de tudo, o que norteia tudo, o que é a base de tudo, é o que a gente vai aplicar, que é o amor de Cristo, que é quem a gente deve imitar. Porque foi ele mesmo que deixou um mandamento, né, para que a gente o imite. E a gente não pode esquecer nunca de seguir esse mandamento, que é imitar Cristo. Mesmo que no início seja doloroso, como foi para ele também, mesmo que no início a gente não saiba como fazer, mas vale a pena tentar. Na verdade, eu estou no processo ainda. Eu não sou uma obra-prima pronta. Por mais que eu me debruce em todo esse conhecimento com muito gosto, com muita vontade, se eu pudesse eu comprava todos os cursos que apareciam na minha frente sobre isso, eu tenho que me controlar muito. Mas eu ainda não estou pronta, eu também estou no processo. Mas mesmo estando no processo, eu tenho colhido muitos bons frutos. E me incomodava guardar aquilo só para mim. Então, eu chamei algumas amigas aqui da cidade e a gente começou a ter reuniões presenciais para tratar desses assuntos, para a gente conversar sobre relacionamento, para a gente conversar sobre casamento, conversar sobre filhos, conversar sobre amadurecimento. E foi muito bom, tem sido muito bom. Vira e volta, a gente está aí com algumas reuniões presenciais que são muito edificantes para cada uma. Mas mesmo assim, ainda me incomodava, porque eu queria algo maior. Eu queria algo que atingisse mais pessoas, porque a gente formava meio que uma panelinha ali. Era um grupo fechado, com reuniões presenciais bem esporádicas. E a gente, por ser um grupo fechado, não tinha como atingir tantas pessoas. E a gente, quando olha para o lado, o que a gente mais vê é pessoas precisando de ajuda para se relacionar, pessoas precisando de ajuda para resolver coisas básicas de um relacionamento, para viver a plenitude do que Deus tem preparado para a gente. Porque tem um clichê, né, que o projeto de Deus é a família, mas não tem como ser diferente. Realmente, o projeto de Deus é a família. E nos últimos tempos tem tido uma investida muito grande contra as famílias. É por isso que a gente precisa tentar ajudar da forma que a gente pode, da forma que a gente consegue, ajudar as pessoas a enxergarem muitas vezes de forma diferente do que enxergam, de forma diferente do que foram
acostumadas ou ensinadas a enxergar. Então, no meio de tudo isso, de eu não saber como ajudar mais pessoas, de eu ter medo, como eu falei para vocês, de fazer vídeos, de vir para a internet, eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que. Foi aí que eu recebi um livro emprestado, que é esse livro aqui, ó, O Desafio de Amar. Esse é um livro que eu acredito que vocês conheçam. Ele foi usado naquele filme A Prova de Fogo, que o marido ele tenta reconquistar a mulher e o pai presenteia ele com esse livro, que ele tem que cumprir 40 desafios diários para que ele consiga reconquistar a mulher. E são desafios de um amor doado, de um amor sacrificial. Esse amor que eu tô falando para vocês, esse amor que a gente vai praticar para nunca mais esquecer. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente cumprir o desafio. Esse mesmo desafio que aquele rapaz do filme fez, a gente vai fazer também por 40 dias. Eu acredito que vocês já tenham assistido o filme, mas eu quero que vocês assistam de novo, eu também vou assistir de novo, para poder a gente lembrar dos conceitos, mas a gente vai fazer durante 40 dias cada desafio que tá aqui. Então, toda noite eu venho aqui e mando um áudio para vocês da página do livro, vou ler o que está escrito e lanço o desafio, que aí no dia seguinte a gente vai cumprir. Eu não li esse livro ainda. Eu quero ir cumprindo devagarzinho junto com vocês. E a gente vai começar a lutar todo dia. Todo dia um novo desafio. Mas eu quero lembrar vocês para que esse desafio não seja com a força do nosso braço. Esse desafio tem que ser mirando em Jesus, porque foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que derramou pra gente esse amor. E é Ele que é o nosso maior mestre, principalmente na arte de amar. Porque Ele nos ama sem a gente merecer, e Ele pede que a gente faça isso, Ele pede que a gente replique esse amor que Ele nos dá, mesmo que o outro não mereça. E algumas de vocês podem falar assim, mas eu não preciso, meu relacionamento tá ótimo, não preciso de nada para mudar. Eu só quero te pedir que confie no processo, porque pode existir um mundo bem melhor que você desconheça, uma forma de viver bem melhor que você desconheça. Então confia, não vai custar. E quer dizer, custa, não custa financeiramente, mas custa um pouquinho do nosso ego, custa um pouquinho de esforço, mas vale a pena. Pode acreditar que vale a pena. E você que tá solteira, fala, eu não tenho com quem praticar. Você pode praticar sim. Você pode praticar dentro da sua casa, você pode praticar com a amiga, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o avô, com a avó. Você vai praticando. São desafios que vão te treinando para um olhar diferente, vão treinando para melhorar o nosso egoísmo. E aí, quando você entrar no relacionamento, você já vai entrar com bem mais vantagem do que quem conheceu depois. O nosso desafio ele começa na segunda-feira. Então, no domingo à noite, eu venho com o áudio para propor o desafio para o dia seguinte. E a gente vai fazendo assim durante 40 dias, seguindo o livrinho que eu apresentei a vocês. E antes disso, eu venho aqui cada dia com um vídeo. Amanhã até domingo eu venho com um videozinho trazendo um pouquinho de conhecimento para já ir preparando o terreno para os desafios que a gente vai encontrar pela frente, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é que tudo isso é sobre a gente. É a gente que vai devagarzinho nos moldando, deixando o nosso ego de lado, aprendendo a amar de verdade, aprendendo a enxergar o que Jesus quis que a gente enxergasse. É a gente que vai praticando e aquilo de início pode até parecer forçado, mas depois a gente vai pegando jeito e aquilo vai internalizando e a gente vai melhorando, vai servindo ao outro melhor, vai compartilhando melhor a nossa existência e a gente vai cumprindo o nosso propósito melhor. E as pessoas que convivem com você, elas nem precisam saber do desafio.
Elas nem precisam saber que você está se dispondo de uma forma intencional a amar diferente. Você pode perceber que à medida que você vai mudando, a transformação vai acontecendo uma mágica e as coisas vão fluindo e você vai acabar contaminando outras pessoas com o amor que está brotando de dentro de você. Só confia no processo, só tem paciência, abre o coração, porque muitas coisas elas vão de encontro com o que a gente sempre ouviu, com o que a gente sempre acreditou, com o que foi ensinado pra gente. Para mim também foi assim. Algumas coisas me chocaram de início, algumas coisas eu rejeitei de início, mas eu fui devagarzinho confiando no processo e realmente é mágico. Se você muda, o outro muda, os outros mudam.